Alô, meus amigos do curso Arcos, sejam todos muito bem-vindos ao curso de apoio ao CPCM deste ano, do ano de 2018. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a confiança depositada pelos senhores na condução pelo curso Arcos, na preparação para o concurso de admissão à ECM. Sabemos que esta fase da carreira é uma fase difícil da carreira do oficial, porque pela primeira vez o oficial será confrontado com assuntos intelectuais que normalmente não estão no foco de conhecimento do candidato. Por isso que é relevante na preparação nós termos um curso de apoio para orientar a preparação do candidato, orientar a preparação intelectual, mas com um diferencial todo particular. O curso Argos ele foca muito no conhecimento, e além do conhecimento, que é muito importante, logicamente, a questão da redação das provas semanais escritas. É por isso que o curso Argos trabalha com dois orientadores. Eu, o Coronel Paulo Roberto, foco mais nos conteúdos didáticos do conhecimento do Gladys. O Coronel Ribas, o meu companheiro, se dedica mais à correção das provas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E neste vídeo eu vou apresentar algumas informações gerais deste curso que começará na próxima semana, dia 5 de março, segunda-feira. Um ponto inicial que eu gostaria de destacar é que o curso Argos ele segue o planejamento do plano de estudo do CPCM. Isso é uma vantagem para o candidato, porque ele não terá que conciliar o seu tempo de estudo para atender a demandas de dois cursos, o curso oficial da escola e um cursinho particular. O curso Argos segue rigorosamente o planejamento do CPCM. Neste ano, então, no ano de 2018, nós vamos fazer o CPCM acompanhando este plano de estudo e no próximo ano, a partir de janeiro, estaremos conduzindo a preparação com base no PEP do ano de 2019. Então vejam o que eu quero transmitir com essa ideia. É que quando vocês olharem o plano de estudo do CPCM, digamos, a primeira semana está previsto assuntos relacionados à expressão escrita. A segunda semana, assunto relacionado ao método. Na programação semanal que vocês vão encontrar na plataforma, o curso Argos é todo conduzido, o curso roda dentro de uma plataforma Moodle. Então, nessa sessão chamada Curso de Apoio ao CPCM do ano de 2018, vocês irão encontrar a programação, a orientação de estudo pelas semanas que coincidem com a programação do CPCM. Portanto, por exemplo, na próxima semana, semana 1, teremos expressão escrita. Semana 2, método. Ou seja, nós seguimos o curso Argos segue a mesma programação semanal do plano de estudo do CPC. Normalmente, quando o candidato está começando os seus estudos, a sua preocupação para prestar o concurso, surge aquela pergunta: qual é a melhor bibliografia para o concurso? Hoje em dia, isso não é muito relevante. Por quê? Pela quantidade de fontes de informações que nós temos na internet. Eu deixei dentro da plataforma, existe na seção biblioteca, e num subitem, num sublink chamado de recomendação de bibliografia, eu já apresento alguns títulos, algumas obras de referência que vocês poderão orientar os seus estudos. Mas se eu tivesse que dar, digamos assim, mas forneça um livro básico, um livro realmente de fundamento. Na disciplina História do Brasil, eu poderia citar com a maior tranquilidade História Concisa do Brasil, Boris Fausto, que é uma obra recomendada pelo Gladys, e uma obra também muito relevante porque ele traz uma abordagem mais de natureza política, da evolução política do Brasil, que é a obra Trajetória Política do Brasil, Francisco Iglesias. A leitura dessas duas obras certamente vai lhes dar uma condição plena para resolver qualquer questão de história do Brasil.
Hoje em dia, na verdade, nós temos uma série de livros já publicados digitalmente, e essa publicação digital encontra-se na biblioteca do curso, que são os manuais do candidato ao Instituto Rio Branco. Temos o Manual de Geografia, o Manual da História, o Manual de História Mundial Contemporânea e o Manual de Política Internacional. O estudo desses manuais cobre com toda a profundidade todo o conteúdo programático para isso. Eu recomendo, então, principalmente aqueles candidatos que querem orientar o seu esforço com uma certa antecedência, que comecem a ler esses manuais. Repetindo, o arquivo digital desses manuais encontra-se lá na plataforma, lá na seção Biblioteca. Algumas datas importantes que eu gostaria que vocês anotassem. Início do curso será o dia 5 de março, portanto, nesta próxima segunda-feira, e o curso vai até o final da primeira semana de dezembro, 7 de dezembro. O curso alonga-se, portanto, uma semana a mais do que o calendário do CPCM. É uma semana que nós fazemos uma revisão geral dos principais pontos que foram abordados no CPCM do ano de 2018. E o início do PEP, agora já o próximo ano, começa em janeiro do próximo ano. A data ainda, vamos definir ainda, qual será a data precisa. Uma questão importante para o planejamento das agendas profissionais e das agendas pessoais dos senhores é a data das aulas. A data. De março a abril, inclusive, as aulas presenciais serão realizadas em Brasília, sempre nas segundas-feiras, no horário das 20 às 22 horas. As aulas online, às sextas-feiras, das 5 às 6 da tarde. A partir de maio, inclusive, vamos alterar essas datas das aulas semanais. As aulas presenciais serão nas quartas-feiras, das 20 às 22 horas, e as aulas online passarão para as quintas-feiras, no horário das 21 às 22 horas. Anotem, portanto, e se programem, ajustem suas agendas profissionais e particulares para serem assíduos nessa aula. A presença nas aulas do curso Argos é muito importante. Por quê? Porque a cada aula nós vamos apresentando novos conhecimentos, de tal forma que ao final do CPCM nós já estejamos num construto de conhecimento já um pouco mais solidificado, que vai nos permitir entrar no PEP do ano de 2019 em boas condições. Este slide é muito importante, eu gostaria que vocês se ativessem um pouquinho mais, com um pouquinho mais de atenção, nesses objetivos dessas duas fases da preparação. O curso Argos conduz a preparação para o concurso de admissão à ICM em duas fases. O CPCM, quais são as finalidades? Quais são os grandes propósitos do CPCM? O primeiro propósito, logicamente, aprovação no CPCM. O Exército agora está valorizando o CPCM. Então, o grande objetivo, aprovação no CPCM. Já no PEP, aprovação no concurso de admissão. Um grande propósito do CPCM é dominar o método. O método é fácil de ser dominado. Eu já antecipo que o método não é diferencial competitivo de aprovação no concurso, porque o método ele é de fácil domínio e certamente depois de 5 ou 6 provas realizadas, os candidatos eles já dominam o método. Agora, o grande objetivo deste ano é que vocês terminem o CPCM com completo domínio do método, de tal forma que no próximo ano vocês vão apenas exercitá-lo a partir de um conhecimento mais solidificado, a partir de um conhecimento mais aprofundado. Um outro aspecto importante, um outro propósito importante em termos de objetivos do CPCM, do curso Argos, é aproximar-se do quadro horário da solução. E no próximo ano, vocês deverão cumprir o quadro horário da solução das questões com exatidão. O que eu chamo de quadro horário? O quadro horário da solução realmente assemelha-se ao quadro horário de uma ordem à patrulha. E esse quadro horário deve ser seguido
religiosamente, ele deve ser treinado, digamos, de tal forma que durante os meus treinos, sempre às 10 horas e 45 minutos da manhã, eu vou começar a redigir a segunda questão. É muito importante o cumprimento do quadro horário. Eu diria que há 3 fases de dificuldades nessa preparação. A primeira fase é o domínio do método, que é simples o domínio do método. A segunda fase, a segunda dificuldade a superar é o completo domínio, o cumprimento desse quadro horário. E a última fase, logicamente que é a mais difícil, e que é trabalhada ao longo de todo o curso, é o aprofundamento do conhecimento. Então, vejo que no CPCM, um outro propósito é ter uma visão geral do conhecimento. Ainda não vamos aprofundar o conhecimento. É muito importante para a consecução desse propósito que vocês, ao final deste ano, tenham lido todo o conteúdo básico do CPCM, o que vulgarmente são aqueles documentos chamados de branquinhos. É muito importante que até o final deste ano vocês tenham estudado todo o conteúdo básico do CPCM, porque o próximo ano vamos aprofundar esses conhecimentos. Vamos focar nos conhecimentos relevantes. E esses conhecimentos relevantes são quais? Os conhecimentos constantes nos temas do PEP, das provas do PEP, as avaliações de treinamento do PEP e também nas avaliações do CPCM deste ano. Praticar a redação mensal de questões é muito importante. O curso Argos trabalha com redações mensais de questões durante este ano. Além das avaliações do CPCM, temos provas de treinamento do curso Argos e, no próximo ano, na fase do PEP, vamos praticar a redação semanal de questões. Uma consideração muito importante na preparação dos senhores. A prática do exercício redacional. O conhecimento ele deve ser construído no nível da intelectualidade mental, porém ele deve ser passado para o papel. Portanto, a prática redacional é muitíssimo importante para a aprovação do candidato. O quadro horário já falei, muito importante. E qual seria, digamos, uma condição sine qua non para a aprovação do concurso de admissão? Não há outro caminho. E este caminho é definido por 3 verbos: estudar, estudar e também estudar. Realmente, o esforço intelectual requerido, ele deve ser contabilizado, ele deve ser consubstanciado num planejamento, numa carga horária semanal de leitura. E coloque uma média, digamos, de 2 horas semanais, 2 horas diárias de leitura. Vocês têm que tentar arrumar uma brecha nas atividades familiares e profissionais. Vocês, que eu sei que muitas vezes não é fácil, mas vocês devem fazer um esforço para se autoimporem uma carga de leitura de 2 horas diárias. 1 hora pela parte de manhã, 1 hora à noite, ou concentre os seus estudos, por exemplo, de 9 às 11 da noite. É muito importante a leitura diária, é fundamental importância. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito importante também, é que comecem desde já a formar um grupo de estudo. Não deixem para formar um grupo de estudo somente o próximo ano. O grupo de estudo já deve começar a ter um certo relacionamento, uma sinergia de esforços já deve começar a ligar esse grupo de estudo, em função do desejo comum de atingir o grande objetivo da preparação, que é a aprovação do concurso de admissão do ano de 2019. Então, portanto, já comece a tratar de formar um grupo de estudo. Uma outra consideração muitíssimo importante. Vamos praticar a redação de parágrafos diariamente. Tirem 10, tirem 15 minutos para praticarem a redação de um parágrafo
diário. Depois, quando o ano for se alongando, passem da redação diária, da prática diária, de um parágrafo para uma aula, mas não deixe de exercitar a redação. E se vocês não tiverem, digamos, não estiverem com energia de gerar um parágrafo com uma criatividade toda própria, façam exercício de cópia. Façam exercício de cópia manual. Hoje, por causa da era digital na qual vivemos, escrevemos pouco. Portanto, também é importante nós treinarmos a musculatura que é exigida da prática redacional. Não esqueçam, exercícios diários de prática redacional. Atenção que esse slide é importante. A condução da preparação é feita em termos de construção do conhecimento. O CP-SM e a SM, de certa forma, ela vai sinalizando, ela vai orientando o conhecimento, aqueles conhecimentos de maior prioridade que deverão ser o foco do concurso de admissão. E essa sinalização vai sendo evidenciada por meio das questões das avaliações do CP-SM, das avaliações de treinamentos do PEP e, logicamente, também dos assuntos dos objetivos do PRADIS. Vejam que essas elipses estão em tamanhos diferentes, tamanhos diferenciados. E esses tamanhos revelam o quê? O grau de prioridade do esforço do estudo. Avaliações do CP-SM, as avaliações do PEP são muito importantes e também não deixe de estudar os objetivos do PRADIS. Ou seja, o concurso de admissão do próximo ano, ele já começará a ser construído a partir das avaliações do CP-SM deste ano. As aulas semanais. Qual é o foco das aulas semanais? As aulas semanais nós temos as aulas online e as aulas presenciais que são realizadas aqui em Brasília. O foco. Em cada semana nós vamos focar um conhecimento eleito prioritário dentre daqueles assuntos que estão indicados no plano de estudo. E nas semanas que antecedem as avaliações do CP-SM, daí sim nós vamos focar nos assuntos indicados pela FOG. Qual é a metodologia empregada no concurso? No curso? O curso Arno desenvolveu uma metodologia toda própria que é a exclusividade do curso Arno, chamado de a integração das habilidades cognitivas. Trabalhamos uma mesma aula, sempre com base numa questão. Nós trabalhamos simultaneamente, nós trabalhamos o conhecimento, o método e exemplos de expressão escrita. Vocês verão que a cada servidão corresponde um determinado tipo de expressão escrita. Portanto, o curso Argos, por meio dessa metodologia pedagógica, a integração das habilidades cognitivas, o curso Argos sempre trabalha fundamentalmente, simultaneamente com uma questão, trabalhamos o conhecimento relacionado a esses temas dessas questões, o método e também, logicamente, a expressão escrita. E aqui eu já adianto uma particularidade do curso. Na fase do CP-SM, o curso de apoio ao CP-SM, a prioridade maior é para o método e para a expressão escrita. No curso de apoio ao PEP, o próximo ano, o foco maior será o conhecimento. As aulas são mais centradas na transmissão do conhecimento. E é importante nós termos essa percepção. Daí, eu trazer novamente, como muito importante, que vocês tenham ciência de que o principal objetivo deste ano é que vocês dominem o método com exatidão. E qual seria o desempenho esperado do discente? O que o curso espera de vocês? Que vocês estudem os conhecimentos relacionados ao conteúdo programático do PRADIS. Repetindo, é muito importante que até o final do ano vocês tenham dado uma passada, tenham lido, tenham estudado
todo o conteúdo didático do Pladis, que participe com assiduidade das aulas semanais. A cada aula nós vamos apresentando um novo conhecimento. Realizem as provas de treinamento, façam um esforço. É muito importante o exercício redacional. Forme um grupo de estudo, desde já, mas não basta apenas formar o grupo de estudo. Existe a necessidade de realizar encontros semanais com o grupo de estudo, para discutir aqueles assuntos que foram estudados na semana. E isso é muito fácil hoje pelas facilidades da internet, da informática. Encaute, internet, ok? E exercitem a prática diária da redação. Ao longo do curso, faremos 19 provas de treinamento, curso somente deste ano. As provas assinaladas aqui na fonte azul são as provas específicas do curso Argos. As provas, o texto na fonte preta, são as provas do CPSM. Começaremos no dia 27 de março, haverá avaliação diagnóstica do CPSM. Lembro que esse assunto já é um assunto que pode estar no próximo concurso do CASM 2019. E a última prova será no dia 29 de novembro, com avaliação de recuperação de história. Eu gostaria de deixar agora apenas uma breve orientação em termos de como que eu vou orientar o meu estudo semanal. O que eu oriento, então? A partir de maio ou dezembro. A partir de maio, o curso ele vai seguir essa programação em termos de aula presencial e aula online. Segunda-feira, estudo individual. Terça-feira, estudo individual. Quarta-feira, estudo individual ou aula presencial, a depender em qual turma que vocês estejam, ou na aula presencial ou na aula online. Quinta-feira, estudo individual ou aula online. Sexta-feira, estudo em grupo. É muito importante vocês tirem um dia por semana para discutirem os assuntos que foram estudados. Isso porque existe uma teoria da neuropedagogia que fala as melhores formas de nós aprendermos, as melhores formas de nós estudarmos o assunto. A forma mais, digamos, a forma mais fácil, mas que não nos permite introspectar o conhecimento é a leitura. Eu leio. A segunda qual é? A segunda será a redação, que é muito importante. A terceira, que é muito importante, é a discussão dos assuntos. Então, vejam, a leitura, a redação e, para finalizar, o processo de introspecção, de consolidação dos conhecimentos, processo de internalizar o conhecimento, é muito importante a discussão daqueles assuntos, a discussão das questões que foram objeto da semana. No sábado, realize as provas de treinamento e domingo tirem para uma atualização, aprofundamento de jornais, leitura de jornais, de revistas. Eu já havia falado no início deste vídeo que o curso todo roda na plataforma Argos. A plataforma Argos é uma plataforma Moodle que foi montada especificamente para atender às necessidades de preparação ao concurso de admissão à ECM. Então, vejam como está organizada essa plataforma. Vocês vão receber uma senha de acesso à plataforma e vão entrar aqui nessa seção, Curso de Apoio ao CPSM 2018. Essa seção está subdividida nas semanas de acordo com o plano de estudo. Semana 1, semana 2, semana 3. E além dessa orientação geral, entrando nessas semanas, vocês vão encontrar um link. Este link dará acesso à entrada da sala de aula virtual.
Os slides correspondentes a essa aula eu também disponibilizo aqui nessa programação semanal. Ou seja, a orientação de todo o curso, o conteúdo didático de estudo está inserido dentro da plataforma. Vejo que também nós temos as disciplinas do Pladis. As disciplinas do Pladis estão inseridas na plataforma, de tal forma que, digamos, a unidade didática 1, o surgimento do Estado-nação e a expansão marítimo-comercial ibérica. Eu vou clicar aqui no assunto 1, daí eu vou encontrar os arquivos, os textos, os vídeos relacionados ao assunto 1, ao estudo do assunto 1, mercantilismo, ideias e práticas econômicas dominantes na Europa. Em síntese, a plataforma é a grande base de orientação do estudo para o candidato ao CPSM do curso Argos. Curso trabalho com 2 orientadores, Paulo Roberto sou eu me encarrego mais da parte de conhecimentos, método também, e síntese, o conteúdo didático do Pladis. No Ribas ele fica mais focado na correção de provas. E essa divisão de tarefas é muito importante, porque, de certa forma, reproduz uma realidade do concurso. Quem vai corrigir a prova de vocês não vai conhecê-los. Ou seja, também é bom que durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor, que no caso sou eu não sei, eu não conheço a prova de quem eu estou corrigindo. É uma vantagem em termos de avaliação mais realística do desempenho na preparação. O curso Argos Conduz, ele tem conduzido desde o ano passado e com resultados muito satisfatórios, aulas preparatórias às avaliações somativas. O curso Argos conduz aquilo que é chamado de aulão. No aulão nós batemos aquelas principais ideias que constam na FOG das avaliações somativas. As aulas são realizadas presencialmente aqui em Brasília e também temos a possibilidade, já fizemos este ano, de transmitir as aulas em tempo real e com resultado muito positivo. Tivemos uma resposta desse nosso processo de preparação muito positivo. Neste slide eu deixo alguns endereços de interesse, alguns endereços eletrônicos de interesse, chamando a atenção que o e-mail para envio de provas é esse e-mail aqui, é Correcão Argos, correcão de correção, porém sem essa cedilha, correcãoargos@gmail.com. Ok? Muito obrigado pela atenção. Sejam todos muito bem-vindos novamente e vamos ter um curso muito produtivo, tenho certeza. Muito obrigado pela atenção. Saudações do curso Argos.